Minha pergunta é, dentre as questões e áreas que são importantes para uma interação entre cristianismo e ciência, ou são espaços para o cristão envolvido com ciência interagir. Então, o senhor apresentou uma série de questões, mas eu percebi que essa questão estava implícita, mas não foi apresentada claramente. Mas é a questão do transhumanismo, a expectativa de um melhoramento constante da natureza humana e eventualmente a sua superação. A gente sabe, eu sei que aqui em Minas Gerais esse assunto, aqui no Brasil vem sendo discutido bastante, já houve alguns seminários sobre isso aqui em Belo Horizonte, na Universidade Federal, há algum tempo esse assunto foi discutido. Já houve trabalhos conjuntos da turma aqui de BH com o Centro Uehiro, que está em Oxford, ligado o nome importante é o Savulescu, né? E eu imagino que essas reflexões que acontecem lá no contexto de Oxford sobre transhumanismo, que tem impactado vários lugares do mundo, sejam uma questão importante para o cristão também. Porque aí você tem uma confluência de questões filosóficas, científicas, naturalmente, e a questão tecnológica. Então, como o nosso seminário fala sobre tecnologia, eu queria só ouvir um pouquinho do professor a respeito disso. Como os cristãos do Diálogo Internacional de Fé e Ciência vêm tratando a questão do transhumanismo, do emprego da ciência e da tecnologia para aperfeiçoamento e superação da condição humana atual. Well, thank you. Oh, what have I done? Right. Is that better? Is that better? Yeah. That wasn't really so much a question as a statement by Guilherme. Let me echo what you said. I agree. I think, this is a very important issue. Speak closer. Closer to the microphone. Is that what you want? Okay. So I shall pretend to be a pop singer. So this was not so much a question to me as a statement by Guilherme, and it's one that I warmly recognize, and I think it's right. It is a whole area, a whole family of questions, actually. We had quite a lot of debate in Britain politically about a year ago about adding mitochondrial DNA from a third person to the DNA of two normal natural parents. And you can imagine the newspaper headlines were, baby born with three parents kind of thing. And I think actually in the UK, particularly the two main established churches, the Church of England and the Roman Catholic Church, messed up pretty badly in terms of their public communication of Christian viewpoint on that. So I think that was an opportunity lost in the UK. There will be other issues even before you introduce digital electronics. So, for example, when do you think we shall have the last Olympic Games, maybe here in Brazil, they may be the last Olympic Games that have athletes who have not been genetically modified. We shall see. And I think the prospect of genetically modifying athletes will make drugs look like a simple problem to solve by comparison. So it raises questions of what is it to be normal, what is it to be desirable. Some of the questions are similar to the ones that went around with eugenics about 100 years ago, and particularly with the rise of the Nazi Party in Germany. Some of them are quite new. Some of them will indeed be almost sort of recognizable biological changes to a human. Some of them will be external changes of the ones that I was talking about. And
you know, I think the question of whether I communicate with my iPhone by a chip implanted in my brain or with my fingers is actually a rather secondary question compared with some of these other bigger ones. So I do hope that that's something that you'll be at the forefront of engaging with, especially if it's a topic of discussion here in Brazil. Let me just add one final aspect that you may not have thought of, and then I'll let others comment, and it's this, that a couple of years ago I was having breakfast with someone I've known for many years, Martin Rees. He's been kind enough to write an endorsement of the Penultimate Curiosity. He's a Templeton Prize winner, and he's an atheist. And over breakfast we were discussing the potential development of humans, and he was saying that he thinks that the evolution of human mental capacity has not stopped and that it will continue to develop, and that therefore our concepts of God will continue to develop, and that's why you know, he reckons any concepts of God we have now are just temporary, and that's why he said he does not believe in God. To which my answer was that he may well be right, that human mental capacity will increase, and he may well be right that in the years to come people will have different and possibly more sophisticated concepts of God than we have at the moment. But if all that is true, then it leads me to the opposite conclusion, because what we're talking about is a relationship. It's a relationship between us and God, and every relationship, every good relationship, is open to the prospect of enrichment. And so if in the years to come the relationships that humans have with God are different from what they are now, and are richer and are better informed and have more sophisticated concepts, that's absolutely fine. In fact, it's actually what I would expect to happen in a healthy relationship. So that's a short answer. I don't know if you want to carry on or whether others in the audience. This is really an opportunity for you all to be engaged, I think. It's not just an internal discussion in the panel. Ok, vamos lá? Perguntas então, levantem as mãos só para eu saber quantas tem. Tem duas aqui da frente, mais alguma lá no fundo. Tá, mais uma ali. Vamos começar então por aqui. Fiquem de pé, por favor, na hora das perguntas, tá? Eu gostaria de fazer um comentário e uma questão. O comentário, eu gostaria de agradecer ao Rodolfo pelo esforço de sintetizar tantos pensamentos. E o comentário é o seguinte: reducionismo merece sim ser criticado, mas talvez ser compreendido como a solução possível encontrada para resolver uma grande série de problemas que são extremamente complexos. Então, muitas vezes a gente critica, e com razão, uma postura filosófica deliberada no sentido de enfatizar o reducionismo. No entanto, superá-lo é uma questão extremamente complexa do ponto de vista técnico. Uma questão importante de ser encarada é a seguinte: as ciências naturais, por causa do reducionismo, e não sei se elas teriam uma outra saída, são extremamente bem-sucedidas, e com o empreendimento humano, são um dos empreendimentos humanos mais bem-sucedidos da história da humanidade. Esse é um fato. Tentativas de superar o reducionismo, você apontou para uma delas no final da sua exposição,
e com ênfase mais na última coisa que você disse, quando você várias vezes apontou para o emergentismo. Então, esse fenômeno da emergência, o reconhecimento de que, à medida que a matéria se organiza em níveis diferentes de complexidade, propriedades novas surgem que não são redutíveis a propriedades dos sistemas mais simples, mais elementares, não é? Quer dizer, de fato, isso é uma realidade que está sendo, por um lado, tenta explorar isso em termos de ciência, mas assim, descrever isso também cientificamente é um grande desafio. Então, eu acho que uma proposta de superação do reducionismo seria apostar e explorar o emergentismo. No entanto, isso também não é uma garantia de superação do naturalismo, porque se você encontra autores como Philip Clayton, por exemplo, que utilizam o emergentismo para fazer, inclusive, teologia, você encontra um colega dele lá da costa oeste dos Estados Unidos, Stuart Kaufman, que usa emergentismo para redefinir Deus a partir de uma postura naturalista, como você pode ver nos últimos livros dele, Reinventing the Sacred. Então, eu não sei, eu tenho uma suspeita de que existe uma questão mais fundamental aí envolvida quando a gente olha para a natureza e o que é que a natureza revela ou não a respeito de Deus e como é que a gente pode interpretar isso. Então, esse é o comentário. A pergunta é o seguinte, eu não sei se por instinto científico, quem sabe, eu sinto um pouco de arrepio quando eu ouço dizer que as ciências naturais são um construto social. E aí, assim, eu estava escrevendo alguma coisa daquilo que você falava e eu perdi um pouco a sua afirmação. Então, não sei se você fez a afirmação, você falou, pessoal das humanas, que as equações são socialmente geradas, não é? Então, eu gostaria de dizer o seguinte, eu penso que a ciência é sim um empreendimento coletivo e é sim historicamente condicionada, o que não significa dizer que ela é um mero construto social. Eu faria uma distinção entre essas duas coisas. E aí, então, a pergunta é essa. Enfim, não sei se o pessoal da mesa, o próprio Rodolfo, quiser comentar essa afirmação de que as equações são socialmente geradas. Quem sabe o professor Briggs, quem sabe o Paulo gostaria de comentar se, por exemplo, as equações de Maxwell foram socialmente geradas. Obrigado. Não, acho que o contexto é... Eu dei um exemplo de uma afirmação como essa como um exemplo de reducionismo. De você tentar reduzir as formas de interpretação de certas propriedades numa área científica a partir da lente de, por exemplo, a sociologia. Então, assim, foi uma crítica mesmo, eu não afirmei isso. Mas, assim, eu acho que, e essa crítica, eu acho que ajuda um pouco também a comentar sobre o seu primeiro comentário, de que são esses reducionismos que geram esses arrepios que você sentiu, que é alguém da sociologia dizer que o seu campo de conhecimento, que lida com certas realidades, é, na verdade, fruto do objeto que ele estuda. Ou seja, deslegitimando a sua área de ciência. Então, acho que nesse ponto, ainda que o reducionismo em termos de comprovação empírica para refutá-lo, acho que tem que vir das pesquisas dos campos mesmo, mas acho que em termos filosóficos dá para a gente dar um passo atrás e reconhecer essa diversidade até de antemão, né? De reconhecer, olha, não, a sociologia tem um campo de pesquisa dela, mas ela não pode dizer que a física é redutível à sociologia. Então, acho assim, esse respeito mútuo entre as comunidades de produção de conhecimento, eu acho que assim, é um passo de tentar evitar o reducionismo no nível filosófico. Mas quanto à afirmação, assim, eu fiz a crítica, com certeza. Realmente eu sou totalmente contra essa concepção de que as teorias são socialmente construídas. Tem um aspecto social, mas elas refletem realidades de outros aspectos. Só um comentário. Não sei se, quando você está falando de reducionismo nas ciências da natureza, isso é o mesmo que o Rodolfo está chamando de reducionismo. Acho que não é a mesma coisa. Porque, sem dúvida, é necessário, em alguns momentos, fazer uma redução, porque você não tem, por exemplo, a totalidade dos dados.
que você poderia ter. Você não tem um conhecimento absoluto sobre um determinado fenômeno, então você tem que fazer reduções para poder construir modelos explanatórios, sem dúvida nenhuma. Mas elas nunca saem de um determinado nível explanatório, é isso que eu acho que é interessante. Mesmo quando a gente fala de emergência de propriedades, por exemplo, em processos físicos, as novas propriedades que emergem, por exemplo, depois, o caso clássico que sempre é citado é da água, né? H2O. Tá, a nova substância tem propriedades diferentes dos gases que compõem, né, a molécula de água. Então, naturalmente, um conjunto de moléculas a partir de certo ponto se comporta de uma forma diferente de apenas poucas moléculas, tudo beleza. Mas essas propriedades que emergem ainda são físicas, né? Então existe um problema muito grande se existe de fato emergência de propriedades de um nível ontológico para outro, isso não está claro. Mas eu acho que quando o Rodolfo está falando de reducionismo, ele está falando de reducionismo exatamente o reducionismo ontológico e não o metodológico. Reducionismo metodológico dentro de um nível explanatório para resolver problemas que você precisa construir um modelo geral, por exemplo, é uma coisa. Mas reducionismo ontológico, quer dizer, você reduzir a natureza, a substância da realidade a um determinado tipo de processo, eu não vejo como isso tem ajudado a ciência em nenhum momento dela a se desenvolver. Quer dizer, a gente continua não explicando a vida pela física, a gente continua não explicando a psicologia humana pela biologia, a gente continua sendo incapaz de reduzir a racionalidade à matéria. Esses problemas nunca foram resolvidos por reducionismo científico. Eles estão aí, sempre tiveram. Eu acho que a gente está falando de reducionismo no mesmo sentido. Tudo bem, acho que vou deixar para a gente continuar a discussão depois, para não polarizar em cima de uma única questão. É bom não satisfazer muito a fome, também tem que ficar com um pouco de fome. Professor Briggs? Boa noite. Peraí, só um instantinho, ele vai responder. If I tackle the other bit, not the reductionism, which I think Guilherme has answered rather well already, is science a social construct? Is the development of equations a social construct? Yeah. You know, the scientific endeavor is a social activity. And if you're in a position of research leadership, which an Oxford professor is, then you put an awful lot of thought into how you create the environment that will be fertile and will lead to creative thought and will lead to people coming up with good ideas and the relevant equations. And that's not new. Pythagoras knew that. You know, Aristotle knew that. So we do put a lot of effort into creating the culture, the social environment that will lead to good ideas. And you can see how that's become formalized, that, you know, what experiments you can do and what funding you get is subject to social structures of the funding agencies. What papers you can publish are subject to peer review, so that in many fields, you know, whether or not a result is valid, but people judge by whether or not it's been published in a peer-reviewed paper. All of these are social activities. But, our final court of appeal is whether it gives a good description of some sort of reality that's there independent of the observer, with the qualifications that I made this morning about critical realism. So in all this social construct, we have at least, you know, as to whether the description fits the facts, whether it's a good description or not, whether Maxwell's equations do indeed lead to waves that have the same velocity as the measured speed of light. There is an appeal to some objective reality that in principle we can all eventually agree with, even though it may be a bumpy ride to get there. And what my friends in philosophy and in theology tell me is that in those subjects people are losing that. So they tell me, for example, that in the Department of Philosophy at Princeton, they're losing confidence in rigorous methods of determining how you know what is right and how you know what is wrong.
towards a more sociological construct, if you like. You know, how do you get agreement about what's right and wrong? And you can see that certainly in some theology departments, and I'd be interested to know whether this is true in Brazil or not. That theology used to be the study of what can you say about God that is true. And now it's become shifted to the sort of sociology of what beliefs do people have about God. And so there's a sense in which, of course, we need to recognize the social dimension. Insofar as it lies in our power, we need to create the social dimension that will be conducive to the pursuit of knowledge. But we need to beware of that being our criterion of truth. Ok. Eu só vou intervir aqui, eu vou mudar um pouquinho a dinâmica, só para a gente ver se a gente consegue mais perguntas e mais temas, tá legal? Nós vamos fazer o seguinte, sejam sucintos nos seus comentários e objetivos nas perguntas. Nós vamos tomar 2 perguntas agora, e aí nós vamos para a rodada de respostas da mesa dessas 2 perguntas. Depois mais 2 e assim por diante, tá bom? Então vamos ouvir a sua pergunta primeiro, depois o Léo já prepara o microfone lá na segunda pergunta que levantou a mão. Aqui, ó, esse senhor aqui. Meu nome é Gabriel, eu faço Direito lá em Curitiba e eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A primeira é para o professor Rodolfo, mas estende também ao resto da mesa. A relação das consequências do pensamento weberdiano, caipiriano, na atual Holanda. A relação com a libertinagem, com todas as questões que nós vemos, a toda a liberalidade que nós vemos lá, se existe alguma relação entre eles. E a segunda pergunta é, no campo da ciência, principalmente nos principais, talvez, apologistas hoje nas universidades, Craig, Ravi Zachariah, John Lennox, eles, pelo menos o que eu tenho entendido, é que eles defendem que a ciência ela é neutra como instrumento. Então, a pergunta que eu tenho é a respeito do seguinte, que por essa ciência ser neutra, então as evidências que elas têm, você vai conseguir sintetizar ou construir conhecimento baseado nessas evidências. Por quê? Porque a ciência ela é neutra. Só que depois, com o pensamento de Kuyper e de Doivert, a impressão que eu tenho é que toda essa ciência ela já está vinculada, baseada nesse início dela, com esse motivo religioso. Então eu queria saber se qual a opinião a respeito, se a ciência ela pode ser de fato neutra e a gente poder construir o conhecimento baseado nas evidências que ela produz, ou se ela já é minada logo no começo mesmo, da forma como o próprio Doivert falava, porque daí seria necessário reconstruir a ciência como total. A impressão que eu tenho é que a gente tem que fazer uma nova ciência baseada nos escritos dele. Essa que é a minha pergunta. Ok, obrigado. Pegaram as perguntas? Vão pensando nas respostas. Vamos pegar mais uma pergunta. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Bom, meu nome é Glennon, sou lá da Universidade Federal do Rio Grande da Bahia e eu vou fazer uma pergunta. Rodolfo disse que o cristão ele tem que sair da defensiva e ser mais criativo, né? E partir para a ofensiva no que diz respeito à produção do conhecimento. Mas quando a gente fala de ciência ou filosofia, a primeira coisa que a gente vê é que ela surgiu, é uma coisa que surge da tradição grega como uma tentativa de rompimento com o conhecimento mítico. E aí a gente vem aquela ideia de que a ciência vai explicar o mundo sem Deus, né? Então como é que fica o cristão nisso daí? Porque eu estou partindo veja se é assim, eu estou partindo do pressuposto que Deus não existe para explicar o mundo, mas eu creio que Deus existe. Quando eu olho uma teoria como a teoria da evolução, eu estou partindo do pressuposto que existe uma explicação para o aparecimento do homem sem a necessidade de falar em um Deus, que no caso seria o mito, né?
Eu tenho ainda um pouco de dificuldade de equacionar isso, porque no final das contas eu não acho que a gente está... Eu não acho que a gente está... Eu não vejo a ciência dessa forma, mas eu não consigo dialogar com isso na academia. É isso. Ok. Mesa, quem quer começar? O Rodolfo foi citado aí diversas vezes. Tem direito de resposta? Só. Bom, gente, quanto à primeira pergunta, a questão da Holanda, eu acho que há uma cautela que tem que ser aplicada para entender a situação hoje, porque a história da Holanda, pelo menos da influência da tradição caipiriana, que foi a que a gente apresentou, ela teve vários tipos de retrocessos, de impedimentos de expressão cultural. Por exemplo, depois da Segunda Guerra Mundial, todo tipo de teoria que levava a algum tipo de relação com uma ideologia específica dos cristãos, né, por causa do nazismo e que o nazismo provocou, levou a uma secularização profunda da Holanda, e muitos avanços que a tradição tinha em termos de expressão cultural foram, digamos, desfeitos, né? Então a própria Universidade Bíblica de Amsterdã teve novas demandas, os departamentos se tornaram mais secularizados. Então isso é um processo normal. Alguns frutos permanecem. Eu acho que, por exemplo, a questão da força que a Holanda ainda tem em termos de instituições da sociedade civil. Se no mundo é o país que tem mais componentes da população economicamente ativa, no setor de ONGs, fundações, seriam instituições que o Caio diria entre o indivíduo e o Estado, que enriquecem a vida e o tecido social. Acho que isso é um fruto que ficou desse período. E as expressões de libertinagem na Holanda, né? A gente tem uma holandesa que pode falar melhor sobre isso, mas elas não são característica do país todo, não. São muito específicos das cidades, né? Amsterdã, principalmente. Pelo que eu morei um período na Holanda, conheci o interior da Holanda, ainda há uma tradição com valores diferentes desses que a gente tem aqui de fora. Mas, de fato, digamos que alguns frutos permanecem, algumas influências permanecem, outras diminuíram bastante, mas não há uma relação direta assim, de que essa tradição pode ter levado ao liberalismo de costumes, como a gente vê hoje. Acho que a gente tem que tomar bastante cuidado assim, com essa análise e comparação. Bom, a outra que eu fui citado foi... Você falou também da... Gente, apologética evidencialista. Isso. Então, eu acho que a ênfase que a tradição caipiriana tem de uma nova ciência, pelo menos eu, acho que o Guilherme também, nós reconhecemos como excessiva. De que, ainda que se reconheça que existem orientações pré-científicas que influenciam de alguma forma o produto da investigação científica, de forma nenhuma é necessário o cristão caminhar paralelamente, criando uma outra ciência. Então, assim, o que a gente percebe é que o próprio movimento também incorporou muito disso, naquela ênfase muito forte que o Kuyper dava na antítese, instituições distintas, né? Pode levar a extremos, né? Que até o pessoal relaciona até com dimensões do apartheid, mas isso foi abandonado em grande medida pela própria reflexão da tradição, e o que fica, eu creio, é uma possibilidade muito grande de um insight sobre, sim, algumas pressuposições que influenciam a produção científica, mas que influenciam em maior e menor grau. Acho que a gente tem que reconhecer isso. E que o diálogo é muito possível. E as descobertas de muitos cientistas não cristãos, ateus, é óbvio que o cristão pode utilizar e não precisa ter uma crítica fundamental. Mas, como eu disse, em menor e em maior grau. Quando você pega alguns naturalistas mais radicais, você percebe que as propostas de interpretação da realidade deles já são tão diametralmente opostas ao cristão que cabe sim uma crítica mais dura. Então, por exemplo, o biologismo de um Dawkins ou de um Daniel Dennett, que querem implementar até ações culturais na área da educação, na área de políticas públicas. Aí eu acho que o cristão poderia ser mais assertivo de dizer, olha, isso aqui não tem neutralidade, isso aqui parte de uma visão de mundo e a gente tem opções a isso. Mas eu creio que a possibilidade de diálogo é muito maior. Não é como o próprio Briggs diz, que em Oxford, o fato dele ser um cristão e produzir ciência não, para decepção de muitos, né, que ele não tem oposição nenhuma. Então isso é algo que demonstra que
em muitos contextos institucionais, a liberdade de diálogo e produção conjunta é real. Então a gente não tem que ficar obcecado com a crítica, mas ao mesmo tempo saber que ela é necessária em alguns pontos, né? Saber que ciência neutra é questionável. Depende do campo, depende do nível de interpretação. As ciências humanas têm uma carga interpretativa muito maior do que as naturais, porque os fenômenos naturais eles prescindem, né, da liberdade da atuação humana. Então são mais, digamos, há mais concordância entre as comunidades de crença sobre o que é um fenômeno A ou B. Você vai para a área das humanas, na política principalmente, a coisa fica feia. Mas acho que dá para a gente ter essa consciência de que não é neutra e, ao mesmo tempo, respeitando toda a validade do conhecimento científico que a gente tem, que nós confiamos, sabemos que tocou realidades mesmo, dependente da crença A ou B do cientista. Na segunda pergunta que ele fez, há uma questão sobre o papel que as evidências ocupam frente a esse processo de diálogo entre a religião e a ciência, era isso? E aí você citou alguns autores. Ao que me parece, dependendo do nível em que isso acontece, essa concepção de que a racionalidade é capaz, por meio de apresentação de evidências neutras, levar o cara a conclusões religiosas, dependendo do grau em que ela assume essa capacidade racional, ela é problemática, na medida em que não considera, como a queda afetou também a racionalidade, uma crítica da razão caída. Agora, não significa que o evidencialismo apologético não tenha o seu lugar, ele é muito importante, mas talvez a gente poderia pensar ele num segundo momento, depois em que a gente pensou das pressuposições, você falou da pressuposição da neutralidade, depois que a gente fala da não neutralidade dessas pressuposições, trabalha elas e então faz uma leitura das evidências, aí ela assume a importância que ela tem. Mas ao que parece, o que a gente recebeu mais aqui, o que é mais rápido e imediato para se fazer, é uma apologética evidencialista, assim, né, de baixo para cima, sendo que na verdade a gente podia fazer ela de cima para baixo, assim, a partir das coisas que a gente vê, das pressuposições, a gente olha de novo todas as evidências e reinterpreta elas. Então. Sobre a questão saída defensiva, nosso amigo lá do alguém vai comentar uma coisa? Então, talvez eu não seja a pessoa mais qualificada para discutir a validade, talvez, dessa afirmação, ou desse sentimento de que quando você está buscando explicações naturais para fenômenos da natureza, você estaria intencionalmente ou não demonstrando a superfluidade da hipótese de Deus. Eu acho que isso depende o que o Briggs falou a respeito de sua visão sobre a relação de Deus com a natureza. Aquele primeiro slide que ele mostrou, né? Quer dizer, se você imagina que Deus é uma explicação para coisas inexplicáveis, se essa é a concepção de Deus, então certamente todas as vezes que você aumenta as suas explicações, então você diminui o espaço de Deus, né? Então, mas eu acho que talvez o que está errado é essa concepção de Deus, na minha opinião, de que Deus seria... Para que Deus serve? Para explicar coisas que a gente não tem explicação. Eu acho que não é isso que você pensa, mas é o que pareceu. Sim, mas o problema é a questão da concepção. Que toda vez que você pega, você vai do básico. Introdução à filosofia. Aí o que se fala é que é um rompimento com o mito. Será que o que está errado é a concepção de Deus ou a concepção de filosofia? Eu acho que essa concepção de que houve um abandono do mito, ela
tem um erro aí, né, em termos de história da filosofia. Eu acho que isso é um erro. Não é que o mito é exatamente abandonado, quer dizer, a forma narrativa, muitas vezes, do mito, sem dúvida, ela é problematizada, abandonada, né? A comunicação a explicação de fatos da vida humana a partir de narrativas, né? De confrontos de Deus e tal, sem dúvida isso é criticado, mas tem um elemento central do pensamento místico que, quando você entra no pensamento, na cosmologia, naquela filosofia pré-socrática, ele não é abandonado, é a tentativa de identificar um fundamento, um arquê para todas as coisas dentro da natureza. E eles tratam esse arquê como divino. Quando Aristóteles vai interpretar o pensamento pré-socrático, ele diz claramente que o que quer que eles chamem de arquê, ou de fundamento, de princípio de todas as coisas, na verdade, o princípio divino, que era buscado nas narrativas míticas. Então, os gregos não pensavam sobre a passagem do pensamento mítico para a filosofia do mesmo jeito que os modernos pensam, não. Para eles, era uma outra forma, usando, sem dúvida, uma crítica racional, de falar ainda sobre o divino e o que depende do divino. Então, eu acho que tem um problema, sim, que é um resquício da crítica moderna à religião e é projetado na história da filosofia, na passagem do pensamento meramente mítico e narrativo, né, para a cosmologia, para pensamento mais cosmológico, pré-socrático. Tem um problema, assim, de narrativa, que parece que os livros de ciências passam isso para dizer que os gregos começaram o empreendimento científico porque eles começaram a fazer esse procedimento. Mas tem um negócio mal explicado aí mesmo, eu acho que, mas nesse caso é concepção de ciência e de filosofia, né? Não vejo como que isso de que forma isso incidiria sobre essa questão da atitude. A gente está tão distante daquela atitude que os gregos tinham também sobre a natureza da realidade e tudo, que eu não vejo como isso seria um problema para o cristão hoje, né? Já que nós estamos encontrando explicações naturais, então Deus, nós estamos tirando o espaço de Deus. Eu acho que isso é um mindset deísta. Isso é uma mentalidade deísta. Em que sentido? No sentido de que a relação, Deus é um ser do mesmo tipo que a criação, e a relação entre Deus e a criação é mecânica. Ou seja, se Deus está interferindo no processo, então o processo não está funcionando com a sua integridade. Para o processo funcionar sozinho, Deus tem que retirar a sua mão. Então isso é uma relação mecânica. E supõe que o ser de Deus e o ser das coisas está no mesmo nível explanatório. Daí também que o pessoal concluiu, eu mencionei ontem isso, que aonde tem a ação divina, não tem a ação humana. E aonde tem a ação humana, não tem a ação divina. Mas essa não é a visão clássica a respeito da relação de Deus com a criação. A visão clássica é uma visão analógica e participatória. Para usar um texto bíblico aí, nele vivemos, nos movemos e existimos, e dele somos geração. Está lá em Atos. O que isso comunica? Que os fatos naturais e os fatos humanos estão, por assim dizer, imersos em Deus. E existem a partir da presença de Deus. Quer dizer, nessa perspectiva, tanto faz se você tem uma explicação natural ou não. Na verdade, tudo existe na medida em que Deus está presente, comunicando o ser, sustentando a realidade das coisas. Existem causas secundárias, mas Deus é a causa primária de tudo. Então, eu acho que tem um problema na concepção de Deus. Eu acho que é por isso que, para muitos cristãos, se a ciência explica uma coisa, então Deus saiu da jogada. Eu acho que Deus está sendo tratado como uma causa entre outras causas. O elemento da criação. Como se ele fosse mais uma entre várias causas. Quer dizer, se caiu um raio e não foi e a gente tem uma explicação para a queda do raio, então Deus perdeu sua função. Mas Deus não está aí como uma função explanatória. Eu acho que tem uma questão aí de como que Deus é visto, que tem que ser alterada. É a minha opinião. Eu acho que tem um problema aí. E eu acho que a visão evangélica de Deus, às vezes, é assim, né? É uma visão semideísta. É uma visão semideísta. Então, onde é que Deus está? Deus está no inexplicável. Isso é onde Deus está. Isso, para mim, é um semideísmo.
E é como a maioria dos cristãos hoje tem tratado essa questão aí de... Ok, uma pergunta lá no fundo, Léo. Mais uma segunda pergunta. Vamos tentar mais uma vez dessa forma. Por favor, aqui na frente a moça de Belém. Boa noite. Sob um ponto de vista teológico, na teologia da quebra, lá em Gênesis 3, especificamente quando Deus faz a advertência ao homem das consequências da queda, ele amaldiçoa a terra. Dentro dessa perspectiva, primeiro eu queria saber a opinião de vocês do ponto de vista teológico dessa advertência de Deus amaldiçoando a terra por causa da desobediência do homem, e se existe algum link, algum paralelo, alguma forma de diálogo dessa teologia da queda nesse ponto específico com a questão das conclusões, das sínteses científicas, especialmente aquelas embasadas na natureza. Pegaram? Próxima pergunta. Ok? Ok, anotado. Boa noite. Considerando a associação de cientistas cristãos e considerando assim tudo que já foi dito, tudo que foi explanado, a maneira como foi explanado, e voltando ao que o Rodolfo estava falando sobre o Kuyper, a questão de que não há um conflito entre ciência e fé, mas entre os pressupostos que orientam esses resultados, eu queria abrir minha pergunta à mesa. Como é que eu posso, além dos pressupostos, me considerar como uma cientista cristã e aquilo que eu produzo como uma produção de conhecimento genuinamente cristão? Vamos começar respondendo aí. Quem se atreve? Posso passar, maldição da terra pela queda. Então, sobre a questão da queda, eu acho que tem muita coisa nessa pergunta. Tem muita coisa aí nessa pergunta. De que forma, se eu entendi bem, a questão é como, do ponto de vista do diálogo de fé e ciência hoje, a gente trata essa maldição bíblica sobre a Terra. Vamos ver se eu entendi a questão aqui. O problema de fundo seria se houve alguma mutação radical na ordem natural, ou nos processos naturais, por causa da queda do homem, de forma que a natureza funcionava de um jeito antes da queda e passa a funcionar de outro depois da queda. Essa é a questão de fundo, ou não? Ok. Então, acho que eu vou precisar que você faça a pergunta de outro jeito. Seria possível ao homem, sem ter por base a redenção por meio de Jesus Cristo, naquela linha do Eurípides, desenvolver pesquisas científicas com fundamentos na natureza, buscar da natureza, investigar a natureza sem essa redenção, ou seja, ainda a natureza caída e a terra amaldiçoada por causa dessa questão teológica? Estou tentando fazer esse link, dessa visão teológica da queda, sem a redenção em Jesus Cristo, e o homem investigado, o homem cientista dentro dessa natureza decaída sem a redenção. É mais ou menos eu estou querendo saber se pelo menos existe esse diálogo, se é possível esse diálogo, se vocês já enfrentaram, já viram esse tipo de diálogo acontecendo na prática de pesquisas científicas, desses confrontos, ou se ele nunca existiu. É mais ou menos alguma coisa nesse sentido.
Ou, se não tivesse diálogo, apenas uma opinião teológica a respeito desse ponto específico da teoria da queda, né, da teologia da queda, quando a terra passa a ser amaldiçoada e o homem passa a não ter mais sobre ela domínio, etc. Não é que o homem não perde absolutamente o domínio e a sua função cultural, criativa, mas é que a relação dele com a terra está amaldiçoada e por isso o trabalho dele é mais difícil. Então ele come o pão, mas com o suor do rosto, ele tem que lutar com a terra e depois ele vai ser engolido pela terra. Então claramente existe uma limitação nessa atividade de domínio, mas ela não é eliminada, não é abolida. Como eu mencionei ontem, o Salmo 106 fala sobre o homem saindo para o seu trabalho até a tarde como uma das maravilhosas obras do Senhor. O Salmo 106 fala sobre isso. Então, claramente, depois da queda, o trabalho humano ainda é reconhecido como uma atividade da criação de Deus, junto com outras atividades. Na verdade, isso está implícito em todo o Antigo Testamento. Então, o que a gente tem que fazer é uma extrapolação. Assim como o trabalho do homem do Antigo Testamento, depois da queda, é legítimo, é falho, muitas vezes demonizado, quando o homem passa a se prostrar diante do seu trabalho, ou quando ele escraviza os outros, mas em nenhum momento se diz ou se comunica que a tarefa cultural do homem depois da queda se tornou impossível ou tão corrompida quanto ela pode ser. Isso não é sugerido nem no Velho Testamento, nem no Novo Testamento, em nenhum momento. Pelo contrário, o trabalho humano é reconhecido como uma obrigação que o homem tem diante de Deus. Então, se a gente fizer essa extrapolação, e a ciência moderna é um fenômeno mais recente, a gente poderia dizer que o trabalho científico é um trabalho entre outros, é uma diferenciação dentro das atividades culturais que o homem realiza por ter sido posto no mundo como a imagem de Deus, o seu representante, um administrador da criação do planeta. Então eu acho que, o que essa maldição significa, sem dúvida nenhuma, é que o homem não vai conseguir se redimir por meio do trabalho e do controle da terra. Pelo contrário, ele vai virar pó, ele vai ser engolido pela terra. Então, digamos assim, a gente poderia lançar essa profecia. A expectativa de que por meio da ciência o homem seria capaz de controlar todas as contingências finitas e produzir uma autorredenção, ou produzir a felicidade completa da civilização humana, sem Deus, vai fracassar. O homem vai virar pó, digamos assim. A gente fala individualmente, mas digamos assim, em termos de civilização. O homem vai virar pó. Então a gente não devia ter uma relação arrogante com a terra. Talvez seja uma inferência que a gente possa fazer disso, mas eu acho que isso não invalida o trabalho científico. Ele é como o trabalho de comer pão com o suor do rosto, mas a gente come pão, né? A gente trabalha e compra pão na padaria e toma café. Então o trabalho científico ele está corrompido pelo pecado, como todas as coisas estão corrompidas pelo pecado. Isso significa que não existe mais nada para ser salvo pela graça e que a gente se tornou totalmente incapaz de realizar esse trabalho. Então a gente não devia usar essa maldição, por exemplo, para dizer, não, a ciência é um empreendimento falido, sem finalidade e que, enfim, não existe conhecimento realmente da natureza. Porque isso se projetaria sobre todas as atividades humanas. Todas, absolutamente. A arte, a educação, o trabalho social, a vida familiar. Todas essas atividades foram atingidas pelo pecado. Mas isso não tira a sua legitimidade. Não sei se resolveu a sua questão. The factual account to your question as to whether there has been a debate about this is that yes, there was, particularly in the 17th century in Oxford, amongst other places, and it was an important part of the motivation for the development of what we would now call science in the 17th century, was to recover the knowledge that was lost in the fall, they believed.
So the sort of consensus at the time was that before the fall, Adam and Eve had had perfect knowledge, or I'm afraid in those days they just concentrated on Adam, and Adam had had perfect knowledge, which he lost by the fall. And therefore the scientific endeavor was motivated to recover this pre-lapsarian knowledge as part of redemption. And it was very influential, and parts of it bring a wry smile to our face. So, for example, they thought that Adam's senses had been perfect before the fall, and that with the fall he lost the perfection of his senses, and in particular he couldn't see as clearly. And therefore the development of instruments such as telescopes and microscopes were part of recovering this perfect vision that he would have had before the fall. Now, they didn't know the Airy theory of diffraction, and they didn't know the Abbe theory of the microscope, and if they had, they might have worded it somewhat differently. But it was an important influence at the time. And if you wanted a good account of it, Peter Harrison's written a very good account of that. Now, if you now want to say, how would we read Genesis chapter 3, let me offer you two things that I think we learn from that, both of which are of deep theological significance. And the first one is that you cannot describe what it means to be human without including responsibility. If you ask, was the description, the second account of creation, the one that starts in chapter 2, the second half of verse 4, was it complete at the end of chapter 2? Well, in one sense, yes. But this key component of what it means to be human comes in chapter 3. And one of the things that often gets wrestled with in this kind of community is, have we got free will, and how do you reconcile free will with a deterministic description of the mechanisms of the brain and so on. And I can tell you that for me, I find the concept of free will a somewhat elusive concept. I find it difficult to define. I find it difficult to know in a given situation whether I was genuinely free in the choices that I made. And so for me, the concept of responsibility is a sharper and better defined concept, and it comes very clearly in Genesis chapter 3, and it's different for the two humans from the serpent, because the serpent is not held to account in the way that the two humans are. So that's one thing. And the other thing is this, that you don't have to open your eyes very widely to see that this world isn't, all is not well in the world. It just isn't, that there are things that aren't as they ought to be. And in Jesus, you see that most clearly in his response to the death of Lazarus, where the verb in Greek is he snorted. And it says he was deeply moved. He snorted. He, like a horse. This isn't how it was supposed to be. And that was brought home to me most clearly last year, when on one day, it was a Monday, on one day, two of my contemporaries experienced the death of a child. And that's not, parents shouldn't bury their children. That's not how it should be. There's something deeply wrong when that happens. And you can extend that to other observations about the world. And I think that Genesis 3 is giving us an introduction to that, which will be a motif that will run right through the Old Testament and the New. So there, to me, are a couple of things that are introduced in that chapter of Genesis, which I think are of profound importance for our faith. Acho que tem uma frase, um pensamento que o Oliver O'Donovan, no livro dele Ressurreição e Ordem Moral, que ele junta a questão da ordem criacional com a ordem redentiva, que talvez seja um ponto de contato entre as duas perguntas, a pergunta da Monique também. Que ele fala o seguinte:
mesmo que a gente tenha a ordem criacional, é necessária a ordem redentiva também em razão do pecado. Em que sentido? Que ainda que a gente tivesse só a ordem criacional, a gente estaria na mesma situação, por exemplo, que o justnaturalismo. O Rousseau, lá no Contrato Social, diz, olha, a estrutura natural está aí, mas a gente precisaria de uma inteligência superior para acessá-la. E homens com tal capacidade não precisariam de leis para poder conviver. Então estaria numa mesma situação de impossibilidade. Aí ele desenvolve toda a antropologia especulativa natural dele. O Aldo Novo vai falar o seguinte: quando Cristo vence a maldição da morte e tem a ressurreição, ele reafirma a ordem criacional e depois reenvia a pessoa de volta para esse mundo. Então toda essa dinâmica de imperativos que o Novo Testamento reenvia a pessoa, e aí pensando então no que a Monique perguntou sobre um cientista cristão, não necessariamente isso alteraria o conteúdo da ciência dele produzida. Em alguns casos sim, para mostrar como o pecado afetou alguma área, mas em outros o que afetaria mesmo era a motivação por trás do que faz aquela pessoa um cientista, como aquilo que o Guilherme falou. Não é mais alguém que quer procurar a redenção do seu trabalho científico, mas é alguém que só se ocupa com a natureza porque o Senhor Jesus falou assim: ela é boa, eu provei que ela é boa o suficiente, eu estou em um processo de redenção total a ela, mas enquanto isso, a possibilidade do mandato cultural de Gênesis 1 e 2 continua fazendo sentido. Então, a conjunção de ordem criacional e ordem redentiva é muito importante para regular o nosso trabalho científico, e saber quem me reenvia para olhar a natureza, ou para interpretar os fatos sociais, ou para fazer filosofia. É justamente aquele que venceu essa maldição, e ele é o único que tem condições de dizer assim: não vale a pena, esse trabalho pode ser feito, porque ele não vai ser um trabalho inútil, não vai ser um trabalho falso, teatral, ele vai ser um trabalho com validade verdadeira. Ok? Vamos lá? Vou voltar atrás. Vou fazer uma pergunta por vez, porque a gente está esquecendo as perguntas e não está rendendo bem. Tá bom? Vamos lá. Cadê? Levanta a mão aqui, Léo. Do lado do Jonathan. Vamos uma por vez, que aí a gente vai ser mais objetivo e vocês respondem mais rápido. Boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Davi. A pergunta é muito simples. No direito, o George Habermas e outros autores já falam em pós-secularismo. Já não tem muita discussão assim, do secularismo, já se fala sobre a coexistência do pensamento religioso, do pensamento secularizado, como um pano de fundo elementar, mínimo, para qualquer debate sério de um projeto de civilização. Eu queria também comentar sobre isso. O pós-secularismo está entrando em outras áreas também, na parte de hard science, ou vocês teriam a dizer sobre isso. E parabéns, Guilherme, Rodolfo, Pedro, toda a mesa. Na parte da hard science eu conheço nada sobre o diálogo pós-secularismo, mas a questão sobre como isso dá nas ciências humanas, o Gohan Tedborn, que é um sociólogo lá de Cambridge, escreveu um livro sobre marxismo e pós-marxismo, falando do que se deu em propostas de filosofia política, teoria política no pós-marxismo. E uma das coisas que uma das primeiras correntes que ele apresenta é o que ele chama de virada teológica, que é uma série de autores não cristãos, não confessionais, que se viraram aos conteúdos e a caixa de ferramenta teológica para problematizar o contemporâneo. O Habermas, em algum aspecto, pode até entrar aí, mas ele está pensando Badiou, Zizek, Agamben, o último Foucault, essa série de pessoas que começaram a encontrar na tradição cristã um repositório de categorias úteis para se pensar o processo social como um todo, justamente porque viram no processo de secularização um empreendimento falho também. Então, de certa forma, há uma... E bem, isso, e também, ainda que isso seja novo, esteja na crista da onda, assim, isso já aconteceu um pouco antes também. A gente pode lembrar no direito Carl Schmitt e Walter Benjamin, Gerson Scholem e uma série de outros autores que pensaram justamente a partir de categorias teológicas e com elas também a revelia se estavam num contexto secularizado ou não, que não faziam essa distinção, viam o valor das categorias teológicas mesmos, por elas mesmas, como transdisciplinaridade para pensar os problemas sociais, políticos e etc.
o que eu tenho visto na área da filosofia política, principalmente, é o que eu estudo também, é justamente essa chamada virada teológica pós-secularista. Next question. I think we've done that. Next question. É só o que tiramos daqui sobre esse assunto. Próxima questão, levante a mão, aqui na frente, Léo. Só um instantinho para a gente saber, tem mais questões por aqui? Levante a mão, tá, ainda tem mais questões, tá legal. Essa questão vai principalmente para o professor Briggs e para o professor, esqueci o nome. Paulo. Eu queria saber qual o ponto de vista de vocês sobre a idade do universo, levando em consideração datações isotópicas de carbono, de outros elementos que tem, e o relato bíblico da criação em 6 dias, se a interpretação deve ser de 6.000 anos, né, que dá a genealogia, e dentro disso também as contradições que existem dentro das datações isotópicas. Thanks very much for the question. When I was a child, I may have mentioned this to you earlier, my parents' dinner conversation was indeed about a question like that. Namely, we had 2 neighbours. One was Fred Hoyle, who espoused the continuous creation model, and the other was Martin Ryle, who thought, no, it all had a beginning. And Fred Hoyle was an atheist who had to admit that there were some rather remarkable things that were just right about the universe. A particular one was, that he predicted that there would have to be what became known as a carbon resonance, for carbon to form from hydrogen in the early stages of the universe. And it then transpired that that the carbon resonance was discovered with exactly the energy that he said it needed to be. And his response was that it began to look as if the universe is a put-up job. As an atheist, he said it looks as if someone has been tinkering with the laws of physics. This is all now rather past history, because I think that the Big Bang theory, as it's popularly known, is now so well established that I don't know of any serious cosmologist who doubts it. I don't know of any serious cosmologist who doubts that it happened about 13.7 billion years ago. And I don't think that actually many, when it comes to life on Earth, many discrepancies in the radiocarbon dating, except that you do have to make corrections. In other words, the early radiocarbon dating was based on assumptions about uniform production of carbon-14 from nitrogen-14. And now you can be a bit more accurate and recognize that the production wasn't quite uniform, and you can introduce corrections and so on. So I think there's a pretty consistent story there. It, like any good science, raises some questions. There are some bits we don't understand, and there may even be some small inconsistencies, or for all I know, some big inconsistencies. And the great theoretical chemist, well, he was originally a mathematician at Oxford, Charles Coulson, put his finger on it. He said, look, when we meet a problem like that in science, and he was speaking as a Christian believer, when we meet a problem like that, we don't throw up our hands in despair and say, God did that. We roll up our mental sleeves and try and do some better science and address the problem. In fact, I'd be more positive. I think, here's a good PhD topic for some student, a good problem for them to work on. So I think from that point of view, there's quite a consistency. Okay? Now, when you then say, and how do we interpret the Bible? I think that our hermeneutics needs to draw
of all the data at our disposal. And those data are increasing. So we now know much more than people did a couple of hundred years ago about ancient Near Eastern texts. So we know much more about the kinds of things that people wrote about and thought about. And, you know, the only way the Bible can be written is in terms of the language and concepts that are available at the time. That's how it had to be written. Like all creative work, sometimes there are things there that go beyond what the original readers might have seen, but at least it's got to be written in the concepts of the readers at the time. So if we now know, which we do, a great deal more about what the vocabulary of concepts was in those days, then we can get a more accurate picture. But our data are not limited to that. And if, as is the case, we now have more data about the cosmological history, then those are additional resources to bring to bear when we are reading the Bible and making sense of it. And therefore we're able to draw richer lessons and better informed lessons in some respects than previous generations of readers were. And I think that's a thing to be glad about and to rejoice in. Eu estava procurando aqui um documento, aquele livro que eu mencionei hoje pela manhã, do professor Roy Cass, e ele dizia o seguinte: se você quer saber o valor de pi, não use a Bíblia para isso. Tem um versículo lá, eu não lembro exatamente agora, eu estava procurando essa referência, que diz que o diâmetro de um círculo é um certo valor e a circunferência é outro. Você divide os dois, teria o valor de pi, mas o valor aproximado é 3. Então o professor Roy Cass diz: quer saber o valor de pi? Vá para Arquimedes, não para a Bíblia. Nota Alice, quer saber a idade da Terra? Vá para a geologia e não para a Bíblia. Então a minha resposta seria essa. Não sei se satisfaz a sua... A contradição aparente... Eu falo no sentido da história humana, segundo a Bíblia, ter 6.000 anos, de Adão até a gente. Sim. E as datações mostrarem que existem civilizações anteriores a isso, ou coisas do tipo. Como... É exatamente isso que eu estou dizendo. Você não usa a Bíblia para certas informações. É isso que eu estou dizendo. Eu não vou usar a Bíblia para calcular o valor de pi. Porque tem maneira de calcular lendo a Bíblia. Mas o valor não é o valor matematicamente preciso. Foi dado uma descrição geral. Da mesma forma com relação à idade da Terra, eu acho que não foi intenção da revelação de Deus e dar exatamente a idade da Terra. Ela dá uma genealogia, você pode fazer alguns cálculos, mas não posso usar apenas aquela informação para calcular a idade da Terra. Então eu acho que esse é um grande erro de muitas pessoas que ficam usando essas e achando que há uma contradição. Não, eu acho que não há contradição. Não era o objetivo da Bíblia dar informação científica com relação a esses aspectos. Então, para mim, especialmente, uma vez eu estava visitando a Serra do Araripe, né? E alguém que já visitou a Serra do Araripe sabe aqueles fósseis daqueles peixes enormes lá em cima, né? E eu fico pensando, poxa vida, será que tinha água por aqui? Né? E isso não ocorreu dentro desse período de 5, 6 mil anos que é estabelecido baseado nessa cronologia bíblica. Não acho que é a maneira de fazer essa comparação e não acho que não há nenhuma contradição. I think there are a family of questions here which I would love Brazilian Christians, I would love this community to engage with.
because they are topics of legitimate debate amongst believers who are scientifically literate. And they relate to this sort of question about the uniqueness of humans. I think with every operational or observational distinction that you try to make between humans and other animals, you can find incipient examples of those qualities amongst animals. And it's quite extraordinary. I was watching the other day a film of a bird that had a glass that was partially filled with water, on top of which a reward was floating in the form of food, but it was too deep down for the bird to be able to get it. And there were two piles of things. One of them was objects that would float on the water, and the other one was stones that would sink to the bottom of the water. And you get the bird actually trying the experiment with objects from the different piles, and discovering that the ones that float do not help to bring the food up, but the ones that sink, the stones, do, and thereby solving the problem of getting the food through a process of, for all the world it looks like scientific experiment. And just for fun, they put the same puzzle to a 4-year-old kid who was completely defeated by it. So, if you're trying to say what is it that differentiates humans from animals, and if you come up with the answer that it has to be theological, it can't be restricted to empirical science. Excuse me, I'm just going to blow my nose. That's right, you won't get any infections from the microphone. Then if you say, well, the answer's got to have a theological component and can't be restricted to empirical sciences, and you might introduce responsibility, then it's a perfectly legitimate question to say, in the evolution that ended up with us sitting in this room with our libraries and electricity supply and all these things that, animals just don't have iPhones. Who is included in that and who's not? That's a perfectly legitimate area of discussion, and it's one where, as far as I know, there's no consensus among sincere believers. So these are, I think, very legitimate topics to explore and discuss and think, what methodologies are we going usefully to bring to those questions in order to shed some light on them. Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso. Esse assunto é complexo, mas eu acho que é importante nós evangélicos precisamos repensar nossa relação com a Bíblia, na minha opinião. Não é questão de autoridade bíblica, como a gente lê. Só para lembrar um caso que todo mundo vai reconhecer, quando Jesus foi tentado no deserto, acho que vocês lembram que o diabo usou a Bíblia. E só que, de algum modo, aquilo que o diabo falou não era a palavra de Deus, era a palavra do diabo, acho que todos vão concordar. Mas foi a palavra do diabo dita usando a palavra de Deus de um modo contrário à intenção da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso, usando essa ilustração bem simples, é que a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente diz que é a intenção da Escritura. Porque você pode usar a Escritura sugerindo que ela quer dizer alguma coisa que ela não quer dizer, embora seja aparentemente o que ela quer dizer. E ninguém quer ser contra a Escritura, né? Imagina a situação, o diabo usando a Bíblia e Jesus pensa, pô, eu não posso negar a palavra de Deus, se afinal de contas o que o diabo falou foi a palavra de Deus. Mas o que eu quero dizer com isso? O que muitos exegetas têm perguntado é o seguinte: é realmente a intenção da Bíblia ensinar essa cronologia de 6.000 anos? Essa pergunta tem que ser feita, porque pode ser que ela
apresente essa cronologia, ou talvez ela nem esteja realmente apresentando essa cronologia, porque na verdade para construir essa cronologia você tem que fazer uma série de inferências, tapar alguns buracos, e você tem que fazer interpretações literalistas em alguns trechos, que não são necessariamente as melhores interpretações. Então, o que não está claro para muitos autores é se a Bíblia ensina mesmo essa cronologia. E para alguns autores, até mesmo caso a Bíblia ensine essa cronologia, não está claro se Gênesis capítulo 1 tem realmente a intenção de mostrar para nós o ponto zero dos atos criativos de Deus. O próprio John Walton tem mostrado essa questão, que Gênesis 1 tem uma função, tem um elemento muito funcional. Quer dizer, a intenção é mostrar para que finalidades e como Deus estruturou o mundo como um templo, e não exatamente dar o começo do tempo, dizer quando o tempo começa a contagem. Então, assim, acho que é necessário tomar cuidado com isso, porque a gente pode cometer erros. Para dar um exemplo comum, Tiago diz que o ouro e a prata que foram acumulados pelos ricos, né, eles estão enferrujados, mas a gente sabe que eles não enferrujam. Ok, mas não, eu sou pobre. I'm a poor man. Mas a intenção não é fazer uma afirmação de exatamente química ou física, né? É uma afirmação, é uma analogia que o autor quer fazer. Ele quer dizer que investir na imagem, investir nas posses, é uma coisa que não tem futuro, porque no final das contas você vai morrer, você vai perder sua posição social, os seus recursos vão acabar. Então, a gente poderia fazer uma discussão sobre, inclusive ela até já começou, uma discussão sobre física ou química, mas a questão é, se a gente estiver discutindo isso, a gente está discutindo o que a Bíblia quer falar, pode ser uma questão escolástica, nossa, né? Tipo assim, tá, vamos discutir a precisão da Bíblia aqui. Então ela acertou no caso de um material e errou no caso do outro. Mas é isso que é a intenção do texto. O texto quis fazer uma analogia muito solta, na verdade, mas para falar de uma outra questão, que é uma questão e aparece em Tiago mais uma vez, que a vida é frágil, que a vida é curta. Então, eu acho que prestar atenção na intenção da Bíblia é muito importante. A intenção do texto. Então a pergunta é, qual seria o propósito de a Bíblia ensinar que a Terra tem 6.000 anos? Por exemplo, onde isso se encaixa nas intenções teológicas do autor do Pentateuco? Como que isso se encaixa aí? Isso tem um papel? Às vezes as pessoas falam assim, você está dizendo que afirmações empíricas da Bíblia não são essenciais. Então, quando a Bíblia diz que ensina que o túmulo ficou vazio, essa afirmação não seria uma afirmação teologicamente relevante, porque a intenção da Bíblia não é falar de história, é falar de teologia. Às vezes essa objeção é levantada. Não, mas claramente na narrativa dos evangelhos, a afirmação sobre a factualidade da ressurreição do túmulo vazio tem um significado na mensagem. Não é nem só uma analogia, ela faz parte da declaração. Então a pergunta é, que papel teria uma cronologia da criação no ensino de Gênesis ou no ensino do Pentateuco? Quer dizer, está claro que isso é a intenção do texto, porque se não for, a gente tem que dar um passo para trás, então muito cuidado. Agora, eu queria só fazer uma outra observação, que eu acho que é relevante. Eu acho que tem dois modelos diferentes que se misturam no meio evangélico hoje para relacionar cristianismo com ciência, e um é o seguinte, o que foi chamado por alguém de biblicismo. Um é de você tentar identificar afirmações sobre a natureza que estão na Bíblia e tratar essas afirmações como conteúdos
que vão compor a sua teorização científica. Então a Bíblia é uma fonte substancial de informação sobre a natureza. Essa é uma forma de tratar e tentar correlacionar. Às vezes funciona, às vezes não funciona bem. Um outro modelo explanatório é que o conhecimento dizer que o conhecimento do Evangelho a partir das Escrituras altere a sua relação com a natureza e, consequentemente, com o estudo da natureza. Então, esses dois modelos eles são diferentes. E realmente, tanto na tradição da teologia natural inglesa quanto na tradição reformacional, a ênfase está nesse aspecto. É que o Evangelho altera o seu olhar para a natureza. E a Escritura é a base para você conseguir ter um olhar renovado e adequado sobre o que é conhecimento, sobre o seu trabalho acadêmico, científico, sobre a natureza e tal. Ela muda a sua relação. Então ela muda substancialmente a sua prática científica, mas ela muda mudando você. Agora, uma coisa diferente é você esperar extrair teorias sobre a realidade a partir da Escritura. Isso era chamado de ciência mosaica na época da fundação da Royal Society. Então o Roykas fala muito disso, né, no livro dele, da ciência mosaica. É claro que essa questão não é totalmente fechada, mas eu recomendaria esse segundo modelo, né, que é o Evangelho como um óculos que corrige o seu olhar para a natureza, mas não como uma fonte separada, como se para saber sobre a água a gente precisasse ler o que a Bíblia diz sobre a água e não beber água e olhar a água, ou o que o caso do Merupi ali, né, por exemplo, e tal. Enfim, eu acho que é importante ter isso em mente. E quando a gente está falando aqui de Faraday e Kuyper, pelo que eu entendo, todos os dois trabalhavam nesse segundo modelo. A Bíblia não como fonte de fatos substanciais para construir nossas teorias sobre a natureza, mas como o colírio, né, para usar a linguagem de Calvino, que limpa os olhos para a gente poder ver o mundo. Enfim, mas essa questão dos 6.000 anos precisa ser revisada. Eu acho que não está claro que a Bíblia diz isso, não. E o Briggs recomendou John Walton. Eu acho que é um autor bastante recomendado. Está dentro da lista nossa de livros para serem publicados. The Lost World of Genesis 1. É o Mundo Perdido de Gênesis 1. É um livro que populariza algumas das teses do Walton. Obrigado. Ok.